Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E assim vivemos mais uma grandiosa oportunidade nesse encontro espiritual que aqui foi realizado. E é grandioso quando a gente pode pertencer e sentir-se e se ver como parte de um universo espiritual de luz, do qual você, como espírito, se vê como espírito dentro de uma legião de luz, dentro de uma conexão de luz, dentro de um relacionamento energético de luz. Isso é o que nós vivemos nos contatos espirituais estabelecidos, dentro dessas grandiosas jornadas que são realizadas. E assim, a jornada é realizada coletivamente, quando estamos aqui no templo, e também individualmente, quando vocês buscam as suas concentrações. É importante a gente compreender a necessidade de manter esse encontro com a espiritualidade com maior frequência, pela necessidade que temos também de estar em níveis elevados de energia, porque é comum a todos nós, a todos os encarnados, que estando dentro de um corpo físico e vivendo dentro de um estado mental terreno, dentro de um campo magnético terreno, o nosso espírito é automaticamente trazido para dentro do corpo, e se a gente não manter o positivismo elevado em nosso magnetismo, nós nos tornamos envolvidos pelas energias do nosso próprio sistema terreno. Assim, para nos proteger, temos que nos manter nessa conexão constante, e para fazê-la há necessidade de estabelecer para nós mesmos os momentos, as regras, os hábitos a serem vividos. Se você não estabelece hábitos a serem estabelecidos em sua vida, você vai deixar para o momento mais adequado para se fazer a sua concentração, para se fazer a sua busca, a sua alimentação espiritual. E esse momento adequado nunca vai acontecer, porque sempre vai surgir um assunto terreno para ocupar seu tempo e a sua mente. Então aí você estabelece os seus horários, estabelece suas regras, seus momentos, dentro de tal instante, determinada hora eu tenho um encontro com a espiritualidade, eu tenho um encontro comigo mesmo, eu tenho uma elevação no nível da minha inteligência, da minha consciência, no nível das minhas energias no total. E assim você busca esse estabelecimento, lembrando que você está fazendo isso para a sua eternidade. Lembrando que você precisa disso. Você não está fazendo para agradar a espiritualidade, para agradar um ou outro. Você está fazendo para a sua necessidade espiritual. Você precisa se libertar do círculo mental terreno. Você precisa ser um espírito livre, um espírito evoluído, e não há como ser se não alcançar os níveis vibratórios necessários. E não há como alcançar níveis vibratórios necessários se não exercer o hábito da prática, a insistência na busca, a persistência em ser da luz. Olhe bem, não é ser bem intencionado, não é ser bem educado e bem comportado, é se elevar, se projetar. As atitudes terrenas, os pensamentos, os sentimentos nobres, é maravilhoso e necessário. Mas mais do que isso, é a sua projeção, é a sua conexão, é a sua entrada no universo da luz, através das suas meditações. Isso é importante, porque estabelece ligação magnética direta. Então, assim fazendo, nós vamos formando para nós mesmos um novo estado de consciência. A consciência primitiva vai se desintegrando para a integração, para a restauração de uma consciência elevada. Assim você passa a se ver, a ver os outros, a ver o todo de forma diferente. Você já vê aquela pessoa que está passando ali como espírito dentro de um corpo, vivendo a sua história terrena, vivendo a sua batalha, ou vivendo o seu aprisionamento mental, ou até mesmo espiritual, aprisionado na mente de outros seres encarnados ou desencarnados. Ali você vê outro passando por seu padecimento físico, para a necessidade que o espírito tem de vencer uma contaminação espiritual. E ali você vai percebendo como é a história de cada um na Terra, as necessidades que as pessoas passam de serem provocadas a ter humildade, são provocadas a ter fé, são provocadas a despertar para Deus. E como vêm as provocações?
são os acontecimentos projetados no caminho de cada um. Mas por que temos que viver isso? Porque você não despertou por conta própria. Você não se projetou por conta própria. E seus mentores espirituais, seus guardiões espirituais precisam que você evolua. Deus Pai Todo-Poderoso precisa que você saia desse círculo mental, saia do meio dessa multidão perdida que está aprisionada dentro dos seus próprios campos mentais, dos seus casulos mentais, que você se liberte. E aí é provocado a sua reação. E assim, então, provocado pela dor, pela dificuldade que a vida te impõe, você busca e você se projeta. Independente dos motivos que você se projetou, você encontra paz quando projeta, você encontra proteção, você encontra abastecimento. Olha como é grandioso. Podemos buscar esse abastecimento espontaneamente, estabelecendo as regras, os hábitos para nós mesmos, como estamos fazendo, buscando, conectando, alimentando, fazendo parte de um exército de luz e vivendo a grandiosidade dessa energia dentro dos nossos corpos, alegrando o nosso espírito, o espírito sadio, o espírito feliz dentro de um corpo. Não precisar ser provocado pela dor, pela dificuldade, a buscar uma conexão. Compreenda como funciona uma situação. Pense você mesmo, como se você fosse um mentor de luz, conduzindo uma multidão. E ali tem aqueles que desejam estar na luz, aqueles que se der tempo busca, aqueles outros que preferem as alegrias mundanas e outros que deixam as coisas acontecer por si só. E você está carregando essa multidão, precisando evoluí-la. E você vai lá e projeta energia de luz, você projeta informações, projeta acontecimento no caminho para ver se desperta, e nada. Aí você vai lá e provoca uma dor. Aí todo mundo corre na sua direção. Aí vamos buscar Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a necessidade de se viver dessa forma, imagine você como mentor. Por que você faz isso com seu tutelado? Porque você ama ele, você precisa libertá-lo. E ele não quer ser libertado, porque a vida que está levando está suficientemente cômoda e agradável. Então lembremos disso, compreender como funciona um sistema espiritual, compreender o papel dos mentores espirituais, dos governantes espirituais, e compreender também o seu papel. E principalmente, compreender a sua responsabilidade consigo mesmo e a sua responsabilidade com o sistema crístico universal do qual você faz parte. Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade.